Muito bom. Vocês podem sentar, nós vamos chamar minha mãe, ela vai compartilhar um pouco do chamado dela. E nossa intenção, nosso desejo, gente, é para que nós conseguimos despertar missões em nossos corações, o chamado, e também equipar nossas vidas, nossa caminhada a respeito de missões. Depois nós vamos receber meu pai para poder ministrar sobre batalha espiritual no campo. Amém? Glória a Deus. Pois boa noite, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Quem está aqui porque no teu coração está queimando para aquilo que Deus tem? Alguém aqui, teu coração está queimando. Parece que você tem que fazer o que Ele quer. Pois se não está queimando, espero que antes que vai terminar esse workshop, vai. Em nome de Jesus. Pois vamos falar assim. Eu quero aprender. Todo mundo fala. Eu quero aprender. Me dá a tua paixão. Quero andar com sabedoria. Quero fluir com teu amor. Eu quero ser um vaso que o Senhor pode usar como o Senhor quer. Quem falou, repetiu porque eu pedi. Ou quem falou porque você mesmo quer. Esse aqui é teu desejo. Porque não adianta falar se teu coração não está. Se você mesmo não está desejando aquilo que Ele tem para você. Então a gente tem que pensar muito nossas palavras, porque quando você oferece você mesmo como um vaso para Ele, uma oferta para Ele, prepara, porque Ele vai começar preparando você. A história vamos pegar um exemplo aqui, José. Todo mundo sabe a história dele. Quando ele tinha 17 anos, ele tinha 2 sonhos. Deus deu 2 sonhos para ele. Mas tinha que ter um processo para chegar lá. Não aconteceu a primeira noite. Quando ele tinha um sonho, não foi nesse dia que aconteceu. Demorou 13 anos. Muitas vezes em nossa vida, Deus, Ele tem propósito para a sua vida. Ele tem algo muito especial. Mas às vezes tem um processo, demora. E às vezes demora um pouco mais porque a gente andou no caminho onde Ele não estava. Não foi aquilo que Ele tinha para você. Então demorou mais tempo. Mas se você abre teu coração esses dias e buscando, pedindo aquilo que Ele tem, Ele vai fazer. Ele vai levar você, Ele vai trazer você de volta no caminho que você deve andar. E Ele vai preparar você. Amém? Então fica alegre. Esse aqui eu vou fazer uma pergunta agora e eu quero respostas, tá? Não fica só me olhando. Assim não. Eu quero uma resposta, tá bom? Quando você ouve a palavra missionário, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Boa resposta. Não tem uma resposta, não. Quando eu penso... Eu lembro, quando eu tinha 11 anos, eu aceitei Jesus quando eu tinha 11 anos. E quando eu era pequeno, não cresci um lar evangélico. Meu pai era uma religião, mas nunca foi. E minha mãe na outra, e também nunca foi. E sempre brigando os dois. Porque ele não foi com ela na igreja dela, mas ela não foi. E ela não foi com ele porque ele também não foi. E ela não gostou da igreja dele. E ele não gostou, parece que a igreja dela. E ficou assim.
Mas quando eu tinha 11 anos, eu aceitei Jesus porque a mudança aconteceu em nossa família. Em janeiro, meu pai resolveu, vamos para uma igreja que não é sua, não é minha, a outra religião. Aí meu pai começou a pensar qual igreja. E fomos numa igreja batista. E logo meus pais aceitaram Jesus. Glória a Deus. E mudou radicalmente nossa família. Meus pais parando de brigar como estava antes. E a gente alegre indo. E poucos meses depois, eu e minha irmã também aceitaram Jesus. E essa igreja foi uma igreja que abraçou missionários. Então, cada vez que chegou na igreja, eu prestei muita atenção. Queria ver a roupa, as crianças, fotos, queria ouvir as histórias. Como é? Nesse tempo, eu não percebi que Deus já estava me preparando. Quando eu tinha 12 anos, eu sabia o que Deus queria com minha vida. Só que nunca imaginei que eu vou longe da minha mãe, da minha família. Nunca imaginei que eu vou aprender a outra língua. Nunca imaginei que eu vou para outro país. Nunca. Mas Deus é tão maravilhoso. E quando você abre teu coração, Ele começa te preparando. Aí, talvez ele não falou. Acho que só quando eu cheguei aqui em Brasil a primeira vez, eu tinha 19 anos. Chegamos com uma família, missionários que trabalham numa cidade, numa aldeia em Pernambuco. E eu cheguei junto com minha irmã. E até nesse tempo eu não sabia o que Deus queria ainda, aonde Ele vai me enviar. Eu pensei que eu estou só fazendo uma viagem, mas Deus tinha um plano bem maior. E louvo a Deus pela maneira, olhando para trás agora, vendo como Ele me preparou, como Ele me guiou, os desejos que eu tinha crescendo. Eu estava pensando agora, quando eu estava durante o louvor, só olhando, se fosse um filme rapidinho, minha vida como adolescente, jovem, né? E agora vendo como Deus me preparou para o povo Crincati. E hoje não é só o povo Crincati, mas muitas etnias. Mas a palavra alegria, sorriso, né, no rosto das crianças, renúncia, fazendo a vontade dele, tudo faz parte dessa jornada, nos preparando. Eu lembro uma vez, eu estava num grupo das mulheres, nossa igreja em Estados Unidos, e ela falou: puxa, Diana, que bom. Eu não consigo imaginar a sua vida. Eu vejo vocês só sentada debaixo de uma árvore, lendo a Bíblia, louvando Deus. Eu pensei, que coisa. Se podia, aleluia. Nossa vida, para quem anda com Deus, vocês sabem, às vezes é uma luta mesmo, é um luto muito grande, uma luta, só para ter tempo com Deus, para ter tempo só com Ele, né? Quando a gente mudou, entrou na aldeia Crincati, não tinha energia, nosso banheiro estava lá. Chega para morar, não só visitar. Muitos de vocês já foram para uma aldeia, visitou, passou 2, 3 dias, talvez 1, 2 semanas, mas voltando. Mas é outra coisa quando você vai morar, vai ficar. Tem muitas maneiras que você pode trabalhar
para Deus, o ministério, como um missionário. Talvez a foco vai ser só traduzindo a Bíblia. Talvez você quer trabalhar mais com criança. Talvez você vai morar. Talvez você só vai visitar. Talvez você vai trabalhar só com jovens, só com mulheres, só com rapazes. É muita maneira que pode trabalhar. Como meu sogro, minha sogra, o trabalho deles era para andar no lugar e abrir o trabalho para a primeira vez. Não era para ficar para o resto da vida, como a gente fez. A gente morou 30 anos no povo Crincati. Mas quando Davi tinha 9 anos, 10 anos, os pais foram para o povo Crincati. Então Davi morou lá para um tempo. Depois, alguns anos, a missão pediu que meus sogros vão para Gavião do Pará. O povo saindo do mato para a primeira vez, não tinha contato com os brancos, nós, né, que não são índios. Então Davi morou lá como jovem. Então tem muitas maneiras que pode trabalhar, pode dar sua vida. Se você quer, talvez você vai só fazer amizade com o pessoal. Você vai aprender a cultura, talvez você precise aprender a língua. Mas o chamado é muito bom. E esse chamado é para qualquer pessoa. O chamado missionário é para qualquer pessoa ou só algumas? Muito bem. É para todos. Todos. Você tem chamado. Talvez não é chamado para índios. Talvez não é chamado para morar numa aldeia. Talvez só na sua igreja. Você vai trabalhar. Talvez você vai ter uma célula, cuidando um grupo dos jovens, pessoas. Esse aqui também. A pessoa que leva a palavra do Senhor, leva o amor dele em várias formas. Esse aqui é missionário. Sabia? Então é para você. E você tem esse chamado. Agora, o que você vai fazer com esse chamado? Vai assumir? Vai começar pedindo, se não fez ainda, vai começar pedindo Deus, o que o Senhor tem para mim? Onde eu posso encaixar? Como quebra-cabeça. E eu vou encaixar aonde? No trabalho do Senhor. Quando eu cheguei aqui em Brasil, eu nunca imaginei que vou morar, que eu vou voltar. Nunca entrou na minha cabeça. Mas Deus está maravilhoso. E hoje ainda eu estou aqui. E eu dou toda a honra e toda a glória para Ele, que ainda hoje eu estou aqui. Porque às vezes não é fácil. Às vezes a saudade bate tão forte, né? Eu lembro quando a primeira pessoa que faleceu na minha família foi minha avó, a mãe do meu pai. Eu não tinha como voltar. Se eu podia voltar, não vou chegar na hora certa. Então, às vezes não é fácil, mas vale a pena. Maioria das vezes, era poucas vezes, mas eu lembro que cada vez que eu queria sair da aldeia, eu queria sair, eu não quis ficar de jeito nenhum, porque esse povo tão duro, tão difícil. E acredita que foi esse mês que a gente recebeu, porque a gente vive pela fé. A gente não tem salário. Então, eu não tinha nem dinheiro para ficar na entrada da aldeia e pagar passagem para Imperatriz. E chegando aqui, o que eu vou fazer? Não tinha nem dinheiro para comprar pão. Alguma coisa simples enquanto que eu estava aqui. Eu tinha que ficar. Eu não tinha uma escolha. Aí eu chorei muito, briguei muito com Deus. Mas Deus tão maravilhoso. Ele me guardou. E eu sei que hoje, tudo que está acontecendo na minha vida é só por causa
do amor dele mesmo, que ele me segurou. Não é porque eu fiz um treinamento certo, ou porque eu casei com Davi, ou porque eu tenho uma família, ou porque eu... É nada, nada, nada comigo. É Deus. É totalmente Ele. Ele gosta de colocar você no canto, porque lá você vai começar a te ouvir melhor. Chorando assim mesmo, mas é muito bom. Eu louvo a Deus que Ele não me deixou sair e continuei. E hoje estamos no tempo em nossas vidas para algo novo. Pedindo suas orações, porque não sei bem o que Deus quer de nós, mas queremos mais, queremos tudo que Ele tem para nossas vidas. Estamos buscando, estamos alegres, mas estamos andar mais perto dEle. E não tem caminho melhor. Talvez não tem tudo que você quer, mas não vai faltar o que você precisa. E Deus, Ele gosta de surpreender você. Amém? Queria chamar meu pai para trazer a palavra. Ele vai ministrar para nossos corações. E o workshop, gente, é para despertar o chamado missionário em nossas vidas e nos equipar para pessoas de vários níveis, de vários andares. E nessa caminhada, um dos assuntos que é muito importante é reconhecer a batalha espiritual que existe em nossas vidas e principalmente no campo. Vamos orar, vamos estender nossas mãos para cá, orar para meu pai nesse momento, para poder ministrar para os nossos corações. Senhor Deus, queremos obrigado por tudo que você tem feito, está fazendo, queremos te honrar e te glorificar e louvamos o seu nome. Pai, em nome de Jesus, que você venha ministrar através do seu servo tudo aquilo que está no seu coração, para que nós possamos aprender, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite ministrando sobre batalha espiritual. Primeira vez que eu falo sobre isso, assim, profundamente. Eu sei que não vai dar para falar tudo que eu anotei aqui, mas acho que antes de meia-noite eu termino. Tô brincando. É um assunto bem extenso. Antes de eu esquecer, eu tenho esse livro no inglês, se alguém interessar. Blumhardt's Battle, A Conflict with Satan. É a Batalha de Blumhardt. Um conflito com Satanás. Esse livro, traduzido, mas o original, foram documentos que foram registrados com a Igreja Luterana na Alemanha. Esse livro, assim, foi traduzido de alemão. E é muito interessante. O conhecimento que os evangélicos tinham naquela época é diferente de hoje, porque o conhecimento sobre a batalha espiritual, eu creio que foi assim gradativo através, quer dizer, os apóstolos, os discípulos tinham um conhecimento profundo, aí foi perdendo através dos anos, e esse livro foi escrito, na verdade não foi um livro, foram papéis, documentos registrados na Igreja Luterana da Alemanha sobre o que aconteceu com uma jovem que ficava endemoniada. Esse pastor foi tentar ajudá-la e, na verdade, a gente fica se realmente tudo isso aconteceu. 1840 e pouco esse livro, esses papéis foram escritos. E essa moça, ela vomitava baldes e baldes de areia. Ela dava sangramento no nariz que enchia baldes de sangue. Saía alfinetes e agulhas do corpo dela. É muito interessante. Eu não sei se esse livro existe em português, mas
Foi uma batalha realmente feroz nessa época, e o nome do pastor era Blumhardt, né? Então era a batalha de Blumhardt, um conflito com Satanás. E só queria apresentar, porque a gente fala muito hoje em batalha espiritual. Por que batalha espiritual? Estamos realmente numa batalha espiritual. Eu fui criado numa época, principalmente quando a gente visitava nos Estados Unidos, meus pais, vocês ouviram o meu pai ainda agora, e muitos nos nossos meios que a gente comungava na época nos Estados Unidos, não cria nessas coisas de endemoniamento, Satanás, quase nem se falava nisso. E então a gente também pergunta, o que é batalha espiritual? Esse termo é um termo bíblico, batalha espiritual? Eu não achei na Bíblia, mas não é que nós vamos jogar fora o termo, né? Estou só tentando despertar a mente de todos. E também surge a pergunta, nós temos um inimigo, quem é o nosso inimigo, qual deve ser a nossa postura perante esse inimigo, devo ter medo desse inimigo? Eu sei que são perguntas talvez infantis, mas eu não sei onde cada um está na sua caminhada com Cristo, e eu gostaria de fazer uma pincelada através da Bíblia, dando algumas experiências que nós já temos experimentado no campo também, na nossa caminhada com Cristo. Nós chegamos aqui na região em 1962, eu tinha 8 anos na época, daí você já sabe quantos anos eu tenho, se for calcular, 63, já falei, já. Aí nós moramos em Montes Altos, meus pais, nessa época, depois dessa experiência que ele falou agora em Cametá, porque essa experiência deles em Cametá foi nos anos 50, 52, 53, eu acho que foi antes de eu nascer. Então, nós chegamos em Montes Altos, e a minha mãe, meus pais também, mas ela tinha o seu diário, e ela anotava. Eu não sei se foi ao ano de 1962, 63, mas ela contou as pessoas que passaram só por nossa casa, em Montes Altos. Naquela época, dentro de um prazo de um ano, foram mais de 20 pessoas que tinham problemas com demônios e endemoniadas. Eu lembro, e eram as conversas de rua. Eles pegaram o homem e colocavam na cadeia. Aí passava a corrente, e com cadeado, as coisas, ele quebrava as correntes. Eles quebravam. E outro chegava em nossa casa, esse era mais manso, não precisava colocar na cadeia, mas ele recebia comunicação, tipo um rádio, lá da China. Ele falava para minha mãe, meus pais, né, o que estava acontecendo lá na China, igual um rádio. Aí, naquele mesmo dia, no outro dia, eles ligavam lá, e o que ele falava estava acontecendo. Lá do outro lado do mundo, acho que era a China, mais ou menos. E eram outros também. Cada um tinha a sua especialidade de demônio, né? Então, eu fui já iniciado na minha infância, vendo essas coisas, e a gente sabia que a coisa era real. Então, se você tiver alguma pergunta, eu não vou dizer que eu posso responder, ou um comentário de uma experiência que você teve. Aqui é um workshop, então não precisa só estar me ouvindo, mas levante sua mão, nós vamos ver. Eu creio que todo mundo sabe da resposta, mas quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo, com certeza, e é falado muito em Isaías 14, se você quiser anotar aí, Isaías 14 e Ezequiel 28. Fala sobre a origem e a queda de Satanás. É muito fácil lembrar, porque Isaías vem antes de Ezequiel. Se alguém quiser uma caneta,
emprestado, eu posso emprestar a caneta para você anotar. Isaías 14, de 12 a 23, fala um pouco, e também lá nessas passagens vai falar rei do Tiro, né? Mas está falando diretamente de Satanás, quando ele foi criado, aquela beleza toda que Deus o criou, na sua queda, o seu orgulho, queria ser igual a Deus, e está lá nessas duas passagens. Isaías 14, 12 a 23 e Ezequiel 28, de 1 a 19. Então, nós também vemos a influência de Satanás, do diabo, do dragão, tem vários nomes para o nosso inimigo na Bíblia, né? E logo de frente no Jardim de Éden, quando Adão e Eva foram criados, eles foram tentados pela serpente, também outro nome para o Satanás, né? Nós não vamos entrar em detalhes. Agora, um relato que eu acho muito interessante, porque existem algumas, como é que se diz? Interpretações talvez diferentes sobre Gênesis 6. Noé e o que Deus falou para ele, para construir uma arca. E lá em Gênesis 6:4 diz assim: naqueles dias havia nefilins na terra. Eu estou lendo da NVI, da tradução NVI. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Filhos dos homens na Bíblia significa, da maneira que eu interpreto, são os anjos e Adão, que foram criados diretamente por Deus. Então, aqui nós vemos que foram anjos caídos, que tiveram relações com mulheres e tiveram esses nefilins. E eu acho muito interessante, eu fiquei lendo esse aqui um tempo, não muito tempo atrás, disse também posteriormente, realmente, posteriormente, quando os israelitas entraram na terra prometida, estavam lá os nefilins, os gigantes, porque um cruzamento de anjo com mulher dá gigante, e dá outras coisas também. Nós não vamos entrar nesses detalhes também, mas por que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Porque Satanás queria fazer Deus de mentiroso, mandou os seus anjos para, não é casar, né, mas ter relações com as mulheres, para fazer Deus de mentiroso. Deus falou o que? Lá em Gênesis 3,15, falou para a mulher, falou para Satanás, falou para Adão: eu porei inimizade entre você, sua semente e a semente dela, e Deus prometeu o que? O Salvador. Satanás queria contaminar a semente humana, para que não houvesse chance de Deus mandar um Salvador. Mas ele, né, cortou ali, antes disso acontecer, e mandou a Noé construir a arca, e ele acabou com a raça. Algo muito terrível aconteceu naquela época. Deus não vai destruir o mundo por causa de um crime, de alguma coisa aqui, mas era muito sério, na minha interpretação bíblica, o que é que aconteceu. Aí nós temos o relato de Jó, quando lá em Jó capítulo 1, vemos os filhos de Deus se apresentando, e ali vem Satanás com eles se apresentando. E outra história longa, não vamos entrar nos detalhes, mas vemos Satanás presente em tudo isso. Temos também lá em 1 Crônicas 21:1, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então nós vemos a influência de Satanás no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Lá em João 8, Deus falando com os fariseus, os escribas, os líderes do dia, falou, e também em outros lugares, eu não anotei a referência aqui, mas
a Bíblia fala que Satanás é o quê? Ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um criminoso, ele é um ladrão, destruidor, ele é um tirador de visão das pessoas. 2 Coríntios 4:4. Satanás cega os olhos daqueles que não entendem o Evangelho. Aí Paulo também fala em 1 Tessalonicenses 2:18, 2 vezes ele tentou visitar o povo, mas Satanás nos impediu. O apóstolo Paulo, se Satanás impediu o apóstolo Paulo, ele pode impedir qualquer um de nós? Pode. E nós temos que estar atentos para o que nós estamos fazendo. Ele usa as pessoas, nós vamos ver isso já já. Em 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro escreve: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele é um devorador. Ele é o nosso inimigo. Diz aqui o apóstolo, fala que o diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo. Efésios 2, de 1-2, o apóstolo Paulo escrevendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Aqui temos o nome de Satanás, o príncipe do ar. Vocês já imaginaram, meditaram um pouco, que nós dividimos esse planeta com o nosso inimigo, e ele está aqui presente no mundo, Não estou dizendo que ele está aqui presente porque... mas nós dividimos esse planeta com o inimigo das nossas almas, que é o inimigo. Eu ia ler uma passagem aqui maior, mas eu vou ler só Tiago 4:7. Esse verso, meus pais, principalmente minha mãe, me ensinou a usar esse verso quando eu já era criança. Não era nem adolescente ainda. Porque morando numa cidade como Montes Altos, a presença dos demônios, dos inimigos, você é atacado. Filho de missionário é atacado por Satanás e os seus demônios. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, se você está se sentindo ameaçado por Satanás, algum demônio, a primeira coisa é submeter-se a Deus. O que significa isso? Submeter-se a Deus. Alguém gostaria de... Aqui é um workshop, Podemos ter algum diálogo aqui. Fazer a vontade de Deus, amém. Obedecer a Deus, fazer o que a Bíblia fala, submeter. Não adianta você dizer assim: Satanás, eu estou submisso a Deus, vai-te embora. Se você não está submisso a Deus, E aqui eu tenho que cuidar. Alguns anos atrás, isso foi antes da gente ter muito conhecimento assim de algumas coisas, mas já estávamos lá na aldeia trabalhando com os indígenas. Foi, creio que em 97. Veio um jovem, nós já estávamos ensinando a Bíblia na língua. E esse jovem chegou no quintal nosso e ele começou a conversar. E ele me falou assim: eu estou com uma maldição de morte na minha vida. Alguém colocou uma maldição de morte na minha vida. Isso faz parte da cultura indígena. Eles creem isso. E não é só crer, mas isso realmente acontece. Aí eu não tinha muita experiência com isso, mas eu orei.
pastor tem que orar, né? E a minha esposa estava lá no quarto. Assim, nós estávamos aqui no quintal, fora, tinha uma janela aqui aberta, e ela ouviu a conversa, a pastora Diana. E eu orei com ele, resisti ao inimigo, como diz, eu já conhecia, né? Tiago 7,14. E ele saiu e eu entrei na casa, fui lá no quarto onde ela estava. Ela estava debaixo de não sei quantas cobertas, gemendo e tremendo, como eu já tinha visto gente com malária. Porque quando você está com malária, você está se sentindo com muito frio, né? Estava tremendo mesmo. Eu estranhei aquele negócio, ela tinha pego outras cobertas. E eu perguntei, o que aconteceu? E ela falou assim, eu ouvi a conversa de vocês, o José, o nome dele, vou chamar ele de José, porque o nome dele é José mesmo. Mas tem vários Josés, então não vou revelar o... Eu orei assim, Senhor, eu quero ficar na brecha por esse rapaz. Foi isso que ela orou. Eu não posso dizer assim, isso aconteceu assim, assim, mas eu creio que Deus tirou aquela maldição de morte que estava no José e permitiu que ela participasse ou sentisse um pouco daquilo que realmente ele ia sentir se Deus não tinha tirado dele. Eu orei. Da maneira que eu sabia na época, nós resistimos o inimigo, repreendemos, e com meia hora de oração, ela parou de tremer, mas ela falou que sentiu no corpo dela 3 dias o efeito daquilo que tinha vindo sobre ela. Não me pergunte por quê Deus permitiu isso, mas Deus permitiu, foi uma experiência que nós experimentamos no campo, foi uma batalha espiritual. Apocalipse 12:10 diz assim, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio salvação e poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Por que que Satanás tem autoridade de entrar no céu perante o nosso Deus e acusar os irmãos? Alguém gostaria de comentar? Só tem uma palavra. Pecado. A Bíblia diz, tem muitas passagens que diz na nossa Bíblia que Deus é um Deus justo. As nossas leis do Brasil, dos Estados Unidos, estão baseadas em justiça, aquilo que é certo. Quando o Filho de Deus, que já aceitou Jesus, está em pecado, Satanás entra na presença de Deus e Deus diz assim, Deus, seu filho está pecando, eu tenho o direito de fazer algo com ele. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, mas Deus é um Deus justo. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Por que que Satanás está no céu acusando os irmãos dia e noite? Por causa do pecado. Na Bíblia, Satanás, a palavra, eu olhei na NVI, a palavra Satanás está mencionado 45 vezes, diabo 34 vezes, demônio 45 vezes, então não é um assunto estranho para a Bíblia. Nas 7 cartas de Apocalipse, 3, 2 e 3, Jesus, o nosso Rei,
O nosso Salvador, sabe quantas vezes ele menciona Satanás, diabo ou acusador? 5 vezes. Então, Satanás é uma realidade. E nós vemos também as suas táticas e artimanhas, as suas estratégias, o seu engano, a sua astúcia. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. O governo de Satanás é bem organizado. São 4 categorias mencionadas aqui. Se você quiser anotar, eu estou tentando ver uma comparação em Juízes, eu acho que é 9. Se você chegar a uma conclusão assim eu já venho estudando há algum tempo. Eu vejo uns paralelos ali com a batalha espiritual, mas não deu para congelar ainda o negócio. Então, se você estudar Juízes 9, uma batalha que tem ali, tem 4 grupos e tudo, eu vejo muita coisa ali. E lá no final, eu acho que é Juízes 9. É 9 ou 12, acho mais. E quando o inimigo veio contra o povo de Deus, acho que é a cidade de Tebes, veio o inimigo, eu acho que era o Jerubbaal. Ele veio contra a torre, que o povo subiu na torre, centenas de pessoas, ou mais de 100 mil, não me lembro. E disse que uma mulher pegou uma pedra de moinho e jogou em cima do crânio da pessoa que estava atacando ali. A igreja, a qual Deus, Jesus, deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Quando a igreja se despertar para jogar aquela pedra de moinho na cabeça de Satanás e pregar o evangelho ao mundo inteiro, Jesus Cristo virá. E Jesus deu a ordem para a igreja de Jesus Cristo fazer isso. E é a igreja de Cristo que vai fazer isso. Quem é a pedra? É Jesus Cristo, a pedra angular. Então, se você chegar a mais algumas conclusões, me escreva, depois eu dou meu WhatsApp, alguma coisa. Mas é muito interessante. Poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O governo de Satanás é bem organizado. Por isso que diz, o Pedro falou lá, né? Esteja alerta, vigia, porque Satanás anda em derredor como um leão. Sabe que o leão macho, ele só faz rugir, ele tenta fazer medo. Eu vi um filmezinho, não foi? Outro dia, um leão correndo atrás de uma leoa. Foi leão ou leoa? Foi leão. Correndo atrás de um filhote de... Parecia porco queixada, não sei se era. Porco do mato. Acho que era da África, porque aqui no Brasil não tem leão. Mas ele conseguiu pegar. Porque não vigiou. E foi travado aquele animalzinho. Nós tivemos uma experiência muito assim interessante, e não foi só numa aldeia recentemente, no